Bom dia na graça e na paz do Senhor Jesus para todos os meus amados irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja com você, com sua família, com o seu lar, com o seu trabalho, com sua saúde, com todas as áreas da sua vida. Voltamos aqui para continuar a leitura da palavra de Deus, hoje lendo Mateus capítulo 17. E antes da leitura, peço aos meus irmãos que me ajudem a impulsionar esse vídeo no YouTube, aí dando um like no vídeo. Se possível, compartilhe aí com seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, grupos de amigos, grupos de irmãos da igreja. Quem sabe até em outras redes sociais, se você puder compartilhar, você estará ajudando a divulgar a palavra de Deus. Agradeço muito os meus irmãos que têm feito isso. Se você concorda com a nossa análise aqui da leitura, comente aí. Se você discorda também, comente. Se você tem uma pergunta, se algo não ficou muito claro, pode deixar aí nos comentários. Os comentários dos vídeos também ajudam o vídeo a ganhar relevância, beleza? E se alguém é novato por aqui, não está inscrito e gosta desse conteúdo, quer continuar acompanhando capítulo por capítulo da palavra de Deus, se inscreva no nosso canal e seja muito bem-vindo. Vamos para a leitura. Mateus capítulo 17 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: Não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram: Então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: De fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu digo a vocês, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho, ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Traga o meu menino. Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino, que daquele momento em diante ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: Por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: Vá daqui para lá e ele irá, nada será impossível para vocês. Mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: O que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: Então os filhos estão isentos.
Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tira o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu, que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos a algumas considerações sobre o texto. Versículo 1. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Jesus era seguido por muitas pessoas, ele teve multidões, houve contagem quando ele, ou pelo menos estimativa, quando ele multiplicou pães nas 2 vezes que já foram narradas. Numa delas tinha 5.000 só homens, e na outra 4.000 homens, fora mulheres e crianças. Eram pessoas que iam a Jesus pelos mais diversos motivos, às vezes em busca de um milagre, às vezes curiosos para ver milagres. Muitos por causa dos ensinos de Jesus, que eram totalmente inovadores para a época, para sempre, na verdade. Alguns iam em perseguição, procurando oportunidade para achar Jesus numa falha e até condenar Jesus à morte, coisas desse tipo. Mas essa multidão não tinha um comprometimento com Jesus, não tinham intimidade com Cristo. Muitos deles não creram em Jesus e posteriormente talvez algum deles se converteu quando da descida do Espírito Santo e aquela pregação de Pedro que gerou mais de 3.000 convertidos, aproximadamente 3.000. Depois, outra ocasião, se fala que já era mais de 5.000. Então, provavelmente algumas dessas pessoas vieram crer em Jesus em outra ocasião, mas não eram comprometidos inicialmente. Eu penso que talvez a maioria delas não estava realmente comprometida com Cristo. Mas a Bíblia fala de 70 discípulos que Jesus enviou uma vez para que saíssem pregando o Evangelho. Então, Jesus tinha um grupo de 70 dentre os 5.000 que eram mais próximos dele, em quem ele confiava em enviá-los numa missão. Então tinha um grupo mais próximo. E mais, tinha o grupo dos 12 apóstolos, que esses eram bem mais próximos de Jesus, andavam com Jesus, dormiam onde Jesus dormia, comiam onde Jesus comia, participavam da vida de Jesus durante os aproximadamente 3 anos de ministério terreno de Jesus. Eram os 12 apóstolos, que eram mais próximos do que os 70, que os 70 eram mais próximos do que os 5.000. Mas entre os 12 haviam 3 que tinham uma aproximação maior com Jesus. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. Foi Pedro, Tiago e João que participaram aqui dessa transfiguração sobre o monte. Os outros apóstolos estavam lá no pé do monte. Foram esses 3 que entraram no quarto da filha de Jairo quando Jesus ressuscitou a filha de Jairo. Ele não deixou os outros entrar. Foram esses 3 que Jesus chamou mais para próximo de si quando Jesus estava naquela agonia lá no Monte das Oliveiras, né? Que a Bíblia diz que ele suou gotas, como grandes gotas de sangue, mediante a agonia que ele estava, e ele chamou Pedro, Tiago e João mais para um lado. Então esses 3 apóstolos participaram de detalhes da vida de Jesus que os outros 9 não participaram. Então mostra que eles tinham uma aproximação ainda maior com Cristo. E por último, tinha um deles que ficou conhecido como discípulo a quem Jesus amava. Era João. Desses 3 aqui, Pedro, Tiago e João, era o João. Ficou conhecido como discípulo a quem Jesus amava. Ele foi aquele a quem Pedro disse, quando Jesus disse que um deles ia trair, lá na noite da Páscoa, do jantar da Páscoa, que Jesus instituiu a ceia, Jesus anunciou que um dos apóstolos iria traí-lo. E Pedro acenou para João, que estava mais próximo de Jesus, para que João perguntasse qual deles era o traidor. E Jesus confidenciou aqui com João. Então mostra que ele tinha uma proximidade maior com Jesus. Quando Jesus estava lá na cruz, Jesus era o filho mais velho, portanto era o responsável pela mãe idosa. Os irmãos de Jesus não criam, até então não criam nele. E lá em João se descreve que eles até tinham uma certa rivalidade com Jesus. Então Jesus confiou o cuidado da sua mãe idosa justamente para o seu melhor amigo João. Então, e aí, como é que eu aplico isso? Que lição eu tiro disso?
temos irmãos, amigos, nos mais variados níveis, e está tudo certo, não tem problema nenhum. Às vezes na igreja são muitos irmãos, mas tem aquele com quem você tem mais intimidade, mais confiança, às vezes você confidencia até alguma coisa pessoal sua. Tudo bem, sem problema. Há pessoas com quem nós nos identificamos mais, e é bom que tenhamos essas pessoas e cultivemos esse tipo de relacionamento com amigos sólidos, fortes, de amizade forte, com quem nós podemos compartilhar coisas nossas. Continuando, lá no monte, versículo 2, ali ele foi transfigurado diante dele, sua face brilhou como o sol e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante dele Moisés e Elias conversando com Jesus, com isso mostrando que Moisés representava a lei, Elias representava os profetas, mostrando que as profecias, tanto nas figuras da lei quanto nos profetas, se cumpriam em Cristo. Ali estava o cumprimento da lei e dos profetas, ou seja, de todo o escrito do Velho Testamento. Verso 4, então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Há um outro evangelista que vai dizer que Pedro estava meio fora de si com a visão que estava tendo, não sabia nem bem o que estava falando. Ele queria falar alguma coisa, que ele era falador mesmo, né? Verso 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado de quem me agrado, ouçam-no. Eu considero neste capítulo, este versículo 5, o mais importante versículo aqui. Por 3 vezes os evangelhos dizem que uma voz do céu, ou Deus disse que Jesus era o seu filho amado. Uma delas nós já lemos, foi lá em João capítulo 3, depois que Jesus foi batizado por João Batista, o céu se abriu, o Espírito desceu na forma de uma pomba, e uma voz do céu disse, este é o meu filho amado em quem me compraz, ou que me dá muito prazer, muito orgulho de pai. Aqui de novo no Monte da Transfiguração, Deus diz, no verso 5, este é o meu filho amado de quem me agrado. Jesus é o filho amado de Deus. Por meio dele nós nos tornamos filhos de Deus pela fé em Cristo, filhos espirituais. Por meio do seu sacrifício na cruz, por meio do arrependimento dos nossos pecados, ao depositarmos a nossa fé nele, nos tornamos filhos amados de Deus. E, por último, aqui no versículo 5 ainda, ele diz, ouçam-no. Esse é o caminho, ouça Cristo. E qualquer outra pessoa, pregador, teólogo, escritor, seja quem for que lhe disser qualquer coisa que vá em contrário ao que Cristo diz, fique com Cristo. Se você é cristão, você vai ficar com Cristo. Ouça-no. Um cristão segue a Cristo. Um cristão não está preocupado com Moisés, com Isaías, com Jeremias, com Paulo, com quem quer que seja. Ele segue a Cristo. E a quem segue a Cristo, é a quem prega Cristo. Versículo 6. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados, porque a visão foi forte. 7. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantem-se, não tenham medo. Não havia motivo para medo. Eles tinham diante de si o cumprimento de profecias. Versículo 8, e erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Pronto, a visão aconteceu e terminou. Certo? Verso 9. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Ia chegar a hora deles contar, mas não era agora não. Fiquem calados, segredo. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Profecia do profeta Malaquias, que viria alguém no espírito de Elias. Não está falando de reencarnação. Está falando de alguém que viria com a mesma autoridade, a mesma intimidade com Deus que Elias tinha. Jesus respondeu, verso 11, de fato Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu digo a vocês, Elias já veio. E eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Inclusive, algumas pessoas, quando foi indagado lá no capítulo anterior, no vídeo de ontem, nós comentamos isso,
o que as pessoas andavam dizendo de Jesus? Alguns diziam que ele era o Elias, e Jesus está dizendo, o Elias já veio. E as pessoas não o reconheceram e fizeram com ele tudo o que quiseram, no sentido de que o maltrataram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Ele disse, maltrataram o Elias e vão me maltratar também. Verso 13, então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. João Batista foi o cumprimento das profecias que falava do mensageiro de Deus que iria ante a face do Senhor para preparar Israel para a chegada do Messias, que cumpria essa profecia nominalmente com Elias. Verso 14, quando chegaram onde estava a multidão, o homem aproximou-se de Jesus, ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito, muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus, uma das coisas que toca o coração de Jesus é a nossa fé, e uma das coisas que entristece, decepciona Jesus é a nossa incredulidade. Ele diz, geração incrédula e perversa. E a incredulidade é resultado da nossa própria perversidade, do nosso próprio pecado. E Jesus estava dizendo que isso era difícil de suportar. Verso 18, Jesus repreendeu o demônio, este saiu do menino que daquele momento em diante ficou curado imediatamente. Uma maneira de Jesus mostrar a sua autoridade. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus, eu estou lendo o verso 19, em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá e ele irá. Nada será impossível para vocês mediante a fé. 4 vezes na Bíblia, uma no Velho Testamento, 3 no Novo, é dito, o justo vive da fé. O encontro mais poderoso que acontece no mundo é quando a fé dos cristãos se encontra com a graça de Deus. Qualquer coisa impossível aos homens pode acontecer mediante isso. A nossa parte é a fé, a parte de Deus é a graça, por meio de Jesus Cristo. Verso 21, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. Na minha Bíblia tem uma nota de rodapé, uma letrinha A no final da frase, que remete ao rodapé que diz, vários manuscritos não trazem o verso 21, alguns acham que essa parte aí foi acrescentada, mas o que eu quero dizer, algo que eu quero dizer sobre isso, sobre o verso 21. Não é que eu vou orar por alguém ou procurar expulsar um demônio de alguém confiado no tanto que eu orei, no tanto que eu jejuei. É confiado no que Cristo fez na cruz. Oração e jejum são exercícios espirituais, especialmente de domínio próprio, buscando intimidade com Deus, que nos prepara para, na hora da necessidade, mesmo que nós estejamos almoçando ou jantando e alguém nos chamar para orar por alguém, nós já tenhamos nos exercitado no jejum e na oração, para a nossa intimidade com Deus, a nossa confiança no sacrifício de Cristo. Aí sim, é a confiança no que Cristo fez na cruz, não é no tanto que eu orei. Opa, caiu um negócio aqui no meu olho, desculpem. Não é no tanto que eu orei, não é no tanto que eu jejuei, não é no tanto que eu leio a Bíblia, não, é no que Cristo fez na cruz em meu lugar. Jejum e oração têm seu lugar na nossa vida como exercícios espirituais. O apóstolo Paulo diz para Timóteo, exercita-te a ti mesmo na piedade. Ele diz, o exercício corporal, físico, para pouco aproveita, a piedade em tudo é proveitosa, porque tem promessa para a vida presente e para que há de vir. Então, jejum e oração e outras coisas, mas são exercícios espirituais que o cristão deve fazer para estar preparado, para
exercer domínio próprio, para então exercer autoridade em nome de Jesus, mediante o que Cristo fez na cruz. O que importa, no final das contas, é a graça de Deus, o amor de Deus revelado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. 22. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, eles o matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Jesus está começando a preparar os discípulos para a sua morte. Seria um baque muito grande para aqueles homens que deixaram tudo para seguir Jesus. 24. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de imposto de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: mestre, vocês não pagam o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou na casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos, dos seus próprios filhos ou dos outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pegue-a e entregue-a a eles para pagar o meu imposto e o seu. Quero dizer 2 coisas aqui nesse final. Primeiro, não precisamos buscar nada de excepcional ou simbólico no fato de que o dinheiro para o pagamento do imposto foi encontrado dessa forma extraordinária. Moisés joga o anzol no mar, puxa um peixe, o primeiro peixe abre a boca, tem uma moeda lá que dá para pagar o imposto dos 2. Não tem que procurar símbolo nisso, eu não procuro símbolo nisso. Apenas Jesus está providenciando de uma forma excepcional os recursos para suprimento daquela necessidade. E aí isso me ensina o seguinte: é um erro nosso tentar colocar Jesus num quadrado, que ele faça as coisas do mesmo jeito. Não, Jesus faz do jeito que ele quiser, das maneiras mais improváveis e inusitadas possíveis. E o cristão vai perceber a ação de Jesus e vai se submeter à ordem de Jesus. Pedro conseguiu dinheiro para pagar o imposto porque ele foi obediente. Foi lá e fez o que Jesus mandou ele fazer. E a última coisa que eu quero destacar é que Jesus providencia o dinheiro para pagar o imposto por ele e pelo Pedro. E aí o pessoal fica: por que não os outros apóstolos? Como é que ficou isso com os outros apóstolos? Tem uma coisa aqui que eu não disse, é quando ele pergunta para Pedro, diz: e aí Pedro, de quem é que os reis do mundo cobram imposto? Dos próprios filhos ou dos filhos dos outros? Ele diz: dos outros. Ele diz: pois é, então os filhos não precisam pagar, mas vai lá e paga para não dar lugar para ninguém ficar falando bobagem. Ninguém se escandalizar. O que Jesus estava dizendo? Se o imposto era imposto do templo, era um imposto religioso, teoricamente estava sendo cobrado para o pai dele, Deus, para o culto a Deus. E ele, como filho, não precisava pagar. Mas aí Jesus está dizendo: mas não vamos usar desse direito, não. Eles não vão entender. Não vamos caçar briga desnecessária. E a última coisa é, de novo, por que só pagou por Pedro e Jesus e não pelos demais apóstolos? Não sei se os demais apóstolos tinham o valor para pagar o próprio imposto, não sei. Alguns especulam que a pessoa se tornava maior de idade lá na comunidade judaica naquela época a partir dos 20 anos de idade. Então, alguns estimam que os outros apóstolos todos eram menores de idade, tinham menos de 20 anos. Só Pedro tinha mais de 20 anos. Por isso ele era uma espécie de líder dos demais. E por isso ele e Jesus pagaram o imposto. Isso é uma especulação, a Bíblia não diz, mas é uma possibilidade real. E eu espero mesmo que estas explicações sejam esclarecedoras de alguma coisa para os meus irmãos. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se concorda, deixa nos comentários. Se discorda, fique à vontade. Comente, sem problema. Ok? Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais uma noite de paz que nos acrescentou. Obrigado pelo conforto da nossa cama. Obrigado pelo nosso lar e pela nossa família. Obrigado por acordar com saúde. Obrigado pelo pão de cada dia em nossas mesas. Obrigado pelo
trabalho com que cada um ganha o sustento da sua família. Ó Pai, agora, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas nas mãos do Senhor, pedimos a bênção do Senhor para cada um dos meus irmãos que está orando comigo, para o seu lar, para a sua família, para a sua saúde, para o seu trabalho. Faça prosperar, que o Senhor nos conduza nesse dia, nos cerque com a sua proteção, nos livre de gente má, nos livre de acidente, nos livre de doença. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa vida, para que possamos levar a bênção do Senhor por onde nós passarmos nesse dia. Ó Deus maravilhoso, que nos lares haja paz, amor, alegria do Espírito Santo, que Jesus reine. Se casais estão em conflito, que o Senhor restaure a harmonia entre os casais, entre os pais e filhos, entre os irmãos, entre os colegas de trabalho. Meu Deus, se alguém está doente, toca com o seu toque curador. Seja aquele que está doente em casa, que está doente no hospital, que está na UTI, que está com uma doença mais leve ou que está com uma doença grave, talvez até desenganado do médico. Nós estamos pedindo intervenção do Senhor, milagres a favor do seu povo. Usa essas circunstâncias para revelar o seu amor e graça que se manifestaram na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, e fala ao coração de cada pessoa que está enferma, enfrentando uma crise, os familiares que ficam ansiosos, preocupados. Opera maravilhas. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante do Senhor aqueles que estão desempregados, para que o Senhor abra uma porta de trabalho, aqueles que estão endividados, o Senhor dê soluções financeiras, dê sabedoria para administrar os recursos que o Senhor tem confiado a cada um. Ó Deus maravilhoso, tudo isso graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, e o privilégio de fazer parte da sua família e podermos orar uns pelos outros, compartilhar uns com os outros. Obrigado por esse instrumento que é a internet, para a gente ter esse momento especial no comecinho do nosso dia. Ó Pai maravilhoso, que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã 5h30 estaremos aqui lendo Mateus capítulo 18. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo.